Que bom que você clicou aqui neste vídeo. Deus tem algo para falar ao seu coração, para ir trabalhando o nosso interior, ir nos moldando, permitindo que a gente se torne a sua imagem e semelhança no amor, na paz e na misericórdia. Quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir o vídeo, deixar o seu comentário e vamos então acompanhar com muita atenção e com um coração aberto a palavra de Deus. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado, antes nos colocando na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do quarto domingo da Quaresma, dia 27 de março. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 3 e 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então meditar e refletir este santo evangelho de hoje que conta a parábola do filho pródigo.
O que é pródigo, né? No dicionário diz aqui os principais sinônimos: esbanjador, gastador. É aquele filho que pegou a herança do pai e gastou tudo. Então vamos aos poucos aqui, né? Ir refletindo, meditando esse santo evangelho. Os publicanos e os pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar. Os pecadores. Todos nós somos pecadores, somos falhos e precisamos nos aproximar de Jesus para o escutar, porque a sua palavra nos salva, sua palavra nos cura, sua palavra vai nos moldando, vai nos instruindo por qual caminho nós devemos seguir nesta vida. Só que existiam ali os fariseus e os mestres da lei que estavam criticando Jesus. Olha, Jesus acolhe os pecadores, faz refeição com eles. E Jesus diz em uma outra passagem: os doentes que precisam do médico não são os sãos. Aqueles fariseus, mestres da lei, achavam que eram muito bons, eram soberbos, eram autossuficientes, então não precisavam de Deus. Porém, os pecadores se aproximaram de Jesus nesta humildade. E Jesus conta esta parábola para nos dizer que Deus é Pai, que Deus nos ama e quer acolher todos os seus filhos e filhas. Não sei se você andou aí por este mundo errando, pecando, fazendo como este filho pródigo, se esquecendo do Pai, ou seja, se esquecendo de Deus, vivendo nas coisas do mundo. E aí a pessoa vai cada vez indo mais no fundo do poço. Ela vai piorando, como diz aqui a parábola, que o pai deu ao filho mais novo e a parte da herança ele partiu para um lugar distante, esbanjou tudo numa vida desenfreada, que à primeira vista era a liberdade dele, liberdade que nós não podemos confundir. Isto não é liberdade, viu? Liberdade é diferente. Isso que esse filho estava vivendo era libertinagem, não é liberdade. Então ele achava que aquilo era a liberdade. Mas se estivermos em Deus, seremos livres, livres para amar. As pessoas confundem: mas eu não quero ficar preso às regras de Deus, aos mandamentos, à palavra. Não, mas tudo isso é para o nosso bem. Não é que Deus está nos prendendo, nos proibindo de fazer isso ou aquilo. É como um pai, nós temos que lembrar. Um pai que impõe limites ao filho porque o ama. Não vai ficar deixando o filho brincar com faca, enfiando a faca na tomada, ficar brincando com a faca com o irmão. Mas os filhos acham legal, mas o pai sabe ver lá na frente que isso pode machucar. Da mesma maneira Deus conosco. Ele sabe, nos dá essa liberdade. Olha, basta seguir aqui esses mandamentos, a minha palavra, que vocês terão toda a liberdade, crescerão no amor, serão felizes. Mas as pessoas querem ficar brincando com faca por aí, se envolvendo no erro, no pecado, e elas vão se afundando cada vez mais, como fez esse filho pródigo. Ele, uma hora acabou, todo o dinheiro, ele tinha gasto tudo o que ele possuía e teve uma grande fome naquela região. E aí ele começou a passar necessidade. Ele foi pedir trabalho a um homem do lugar, esse homem mandou ele para o campo para cuidar dos porcos. E aí o homem queria matar a fome com a comida que os porcos comiam. Olha que ponto chegou esse filho. E assim também nós, no pecado, se vamos nos deixando se envolver, você vai perceber uma hora que você está no meio de um chiqueiro, de uma sujeira, do pecado. Sua alma está totalmente envolvida no erro. Você está se alimentando ali com a sujeira dos porcos. Mas nós temos um Pai que é misericordioso. E a mensagem do Evangelho de hoje é isso: volte ao Pai. Esse filho foi humilde, ele reconheceu, puxa, olha, ele olhou para a vida dele, olhou para si mesmo, olha onde eu fui parar. Que você possa fazer essa reflexão se você está envolvido numa grande sujeira, num grande erro, num grande pecado. Olhe para a sua vida e volte para o Pai misericordioso que te ama. Ele diz: Pai, ele pensou, vou voltar e dizer: Pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Eu não mereço ser chamado teu filho, me trata como a um dos teus empregados. E a gente vê aquele pai
que ama, representado como o Deus aqui na parábola, Deus que nos ama. E quantas vezes será que aquele pai ficou esperando ali na varanda da casa o filho voltar, e o dia amanhecendo, o sol se pondo e nada do filho? Da mesma maneira, Deus é paciente para conosco. Está esperando a nossa volta. E no primeiro movimento nosso para voltar, Ele não fica esperando. Ele vem correndo ao nosso encontro, como correu ao encontro do filho, o abraçou, o beijou, o cobriu de beijos, representando um grande amor do pai pelo filho. E o filho: pai, eu pequei contra Deus e contra ti. E aí o pai, meio que de tanta alegria que ele estava, ele nem escutou o que o filho estava falando. Eu disse: olha, traz depressa, falou para os empregados, traz depressa a melhor túnica para vestir aqui o meu filho, colocai um anel no dedo, as sandálias nos pés, vamos matar o novilho gordo, vamos fazer um banquete, vamos festejar, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Deus que não quer ficar nos perguntando, nos apontando o dedo: tá vendo, você fez isso e aquilo, agora então sofre. Não. Deus que não fica nos perguntando os nossos erros, os nossos pecados, mas nos acolhe com grande festa. É misericordioso. E agora é tempo da misericórdia de Deus. Não é quando nós partirmos desta vida, não. Quando chegarmos ao final da nossa caminhada terrena. Não pense na misericórdia aí neste momento. A misericórdia é agora, enquanto caminhamos neste mundo. Porque muitas pessoas podem cometer esse erro. Quando eu morrer eu peço perdão a Deus. Mas aí já é tarde. Aí será somente a justiça de Deus. Deus vai falar, nesse ponto: mas eu te dei todos os caminhos. Eu sou um pai misericordioso, quero te perdoar. Mas você não buscou o meu perdão, você não foi atrás de mim. Neste momento, agora é o momento do perdão de Deus, da misericórdia do Pai. E o Pai nos ama e nos mostra o caminho. Agora cabe a cada um de nós querer escolher por este caminho. Vamos sim viver esta alegria da misericórdia de Deus para com cada um de nós. E nós vemos também aqui, no finalzinho do Evangelho, o filho mais velho que estava no campo, ele escutou música, o barulho de dança. E aí ele chamou um dos empregados e o criado falou: é teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. E aí ele ficou com raiva, não queria entrar. A questão aqui dos ciúmes, da inveja, isso é ruim para nós mesmos. Nós temos que ficar com ciúmes, com inveja das pessoas, e principalmente aqui do nosso irmão, como diz a parábola do Evangelho, dos nossos irmãos e irmãs. Não, vamos festejar com eles. Aqueles que estavam mortos vieram à vida. Aqueles que estavam perdidos foram encontrados, e nós temos que festejar, porque existe uma grande festa no céu também por cada pecador que se converte. Então faça parte dessa festa. Também auxilie neste caminho, seja uma pessoa que constrói pontes que ligam as pessoas a Deus. Não seja um obstáculo, mas permita que através da sua vida, através do seu testemunho, as pessoas vão em direção a Deus, a misericórdia do Pai. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Obrigado por acompanhar este vídeo. Que Deus abençoe muito a sua vida. E se ele te fez bem, deixe um joinha, um like aqui no YouTube, o seu comentário, o seu amém, seus pedidos de oração, e se inscreva no nosso canal ativando o sininho. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!